nossa aula de hoje de Geografia, página 313. Coloquem a data e acompanhem a leitura comigo. Diferenças em nosso país. Os 26 estados e o Distrito Federal são muito diferentes entre si. Há locais pequenos, em que moram muitas pessoas, e outros enormes, com grandes áreas desabitadas. Observe as imagens a seguir. A primeira aí, que tem construções, é a região metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina. Essa foto foi tirada em 2017. Embaixo, zona rural de Alto Paraíso de Goiás. Goiás, foi tirada em 2018. Olha a diferença, né? Um lugar tem várias construções, habitam várias pessoas, e a outra imagem, a segunda imagem, só tem plantações, né? Olha a diferença. Como você pode observar nas imagens, em grandes cidades é comum ver muitas ruas, além de casas e prédios bem próximos uns dos outros. Já em outros locais, há construções bem distantes uma das outras e grandes extensões de terra com pouca ou nenhuma construção. Para saber mais, a primeira vila fundada no Brasil foi a Vila de São Vicente, no litoral paulista, em 1532. O português Martim Afonso de Souza foi enviado pelo rei de Portugal para explorar a área. Diversos grupos indígenas, como os carijós, guaianazes e tamoios, já viviam no local. Ocorreram várias batalhas e muitos indígenas morreram até os portugueses se estabelecerem. Atualmente em São Vicente há mais de 300 mil habitantes. Vira a página, coloquem a data, continuando a leitura. A unidade dos brasileiros. Embora existam inúmeras diferenças entre as regiões, algumas características mantêm o Brasil unido. Todos os brasileiros, apesar dos diferentes sotaques e culturas locais, falam a mesma língua, o português. Além disso, estão submetidos às mesmas leis, como a que se refere ao direito de circular livremente por todo o território nacional. Então, assim, nós temos vários estados, né? Cada estado fala um sotaque diferente, mas assim, todos falam a mesma língua, apesar de ter os sotaques diferentes, e todos devem respeitar a mesma lei, que nós vamos conhecer agora, que a gente já até estudou numa aula anterior. A Constituição Federal. A Constituição é a lei máxima de um país. Ela foi elaborada por representantes eleitos para escrevê-la e determina os direitos e deveres de cada cidadão. Nossa última Constituição foi promulgada em 1988, quando o Brasil voltou a ser uma democracia. Ela indica os direitos e deveres básicos de todos os brasileiros e residentes no país e deve ser seguida por todos. Aí tem uma foto, né, a Constituição. Vamos lá, o significado das palavras. Democracia, regime político no qual o povo escolhe os governantes e representantes por meio de voto. Sotaque, pronúncia própria de um indivíduo, região ou nação. Aqui embaixo, tem um trechinho falando aí, O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, que quer dizer que as pessoas que vieram de outro país, mas que moram no Brasil, né, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Viramos a página, tem uma imagem aí.
A liberdade de culto é garantida pela Constituição. Todos têm o direito de escolher sua religião e praticá-la sem serem discriminados, tá? Vamos lá. Agora é a sua vez. Número 1. Em sua opinião, qual é a importância da Constituição brasileira? Vocês vão escrever, ó, nesse pedacinho aqui, tá legal? Pesquisando. Como e quando foi a fundação de seu município? Vamos pesquisar. Faça uma pesquisa e escreva a seguir o que você descobriu dessa história. Número 2. Escolha um dos 3 grupos indígenas que habitavam o local em que foi fundada a Vila de São Vicente, Tamoios, Guaianazes ou Carijós, e faça uma pesquisa para responder as questões a seguir. Onde e como eles vivem atualmente, hoje, né? Vai escolher uma dessas tribos, vamos dizer assim, vai fazer uma pesquisa sobre ela e responder essas perguntas. Onde e como eles vivem hoje, né, atualmente. B, qual é a sua população, ou seja, quantos existem. E letra C, que língua eles falam, tá? Essa atividade vocês vão ter que pesquisar na internet, tá? Vamos lá, virou a página, coloquem a data, atividade. O pintor Benedito Calixto nasceu em 1853 e faleceu em 1927. Foi um importante artista brasileiro que retratou muitas passagens históricas. Observe a imagem a seguir, que é uma representação da Fundação de São Vicente. Ó, aí tem uma pintura de tela, né, tinta a óleo. A fotografia abaixo mostra a cidade de São Vicente recentemente. Observe. Agora responda. Que elementos da primeira imagem não existe na segunda e o que permanece? Então vamos fazer uma comparação da primeira imagem com a segunda. Vocês vão responder que elementos existem da primeira imagem que não existe na de baixo, na atual, e o que ainda permanece. Tá legal? Quando terminarem, tira foto e manda para tia corrigir, tá bom? Um beijo.